Tem momentos na vida em que parece que tudo está desmoronando. As notícias são ruins, as pessoas estão estranhas, o ambiente está pesado, a injustiça cresce. E alguém sussurra dentro de você. Corre, foge, se esconde. Mas hoje, Deus vai confrontar esse medo. Hoje, o Espírito Santo vai restaurar algo que estava quase quebrando dentro de você. Sua confiança. Respire fundo. Porque o Salmo 11 não é um salmo para dias tranquilos. É um salmo para quando os fundamentos estão sendo abalados. E se você está aqui agora, não é por acaso. Não, Senhor, confio. Como dizeis à minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Essas palavras não foram escritas em um momento confortável. Elas nasceram em meio à pressão, em meio à ameaça real, em meio a conselhos baseados no medo. Davi estava ouvindo vozes, vozes externas, vozes internas. E isso também acontece conosco. A leitura desse versículo já é uma declaração de guerra contra o medo. Hoje não estamos apenas lendo, estamos nos posicionando. Cada palavra aqui é uma âncora espiritual. Cada frase é um escudo contra a ansiedade. Cada versículo é um lembrete de que confiar é uma escolha diária. E essa escolha começa agora. Versículo 1. A voz do medo versus a voz da fé. Davi começa declarando: no Senhor confio. Ele não começa descrevendo o problema, ele começa declarando sua posição. Isso é estratégico. Porque quando a pressão aumenta, a primeira coisa que é atacada é a sua confiança. E alguém dizia para Davi: foge, sai daí, você vai perder, não dá mais. Essa é a voz do medo. Talvez você tenha ouvido isso essa semana. Desista, entrega, não vale a pena, não vai dar certo. Mas existe algo mais profundo aqui. O medo sempre se apresenta como proteção. Ele parece prudência, ele parece inteligência, ele parece estratégia. Mas, na verdade, muitas vezes é apenas fuga disfarçada. A fé não ignora o perigo. Ela decide onde colocar o coração. Davi não disse, não há ameaça. Ele disse, eu sei em quem confio. Isso muda completamente o cenário. Quem confia em Deus não reage por pânico, reage por convicção. E convicção não depende das circunstâncias, depende do caráter de Deus. Versículo 2. Ataques nas sombras. Pois eis que os ímpios armam o arco. Aqui o cenário fica mais tenso. Não é paranoia, não é imaginação. Existe ataque. Mas é interessante, eles atiram às escuras. Ataques nas sombras, palavras pelas costas, olhares disfarçados, movimentos ocultos. Você sente que algo está sendo preparado contra você, mas não consegue ver claramente. Isso gera ansiedade, porque o que não é visível parece maior. O que não é explicado parece mais perigoso. O que é oculto gera insegurança. Mas existe um detalhe poderoso. O inimigo precisa da escuridão. Deus não. Eles armam o arco escondidos, mas Deus governa em plena luz. Nada é invisível para ele. Nada é surpresa para ele. Nada está fora do alcance do seu olhar. Eles atiram no escuro. Deus vê no claro. E quando Deus vê, ele também intervém no tempo certo. Versículo 3. A pergunta do caos. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?
Essa é a pergunta mais atual da Bíblia. Se os fundamentos forem destruídos, se a família estiver abalada, se a economia estiver instável, se os valores estiverem sendo invertidos, se a injustiça parece vencer, o que o justo pode fazer? Essa pergunta carrega angústia, carrega sensação de impotência, carrega frustração. É como se dissesse: se a base foi embora, o que resta? E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Projetos abalados, confiança ferida, relacionamentos estremecidos, sonhos questionados. Mas perceba algo profundo. A pergunta nasce na terra, a resposta vem do céu. Quando os fundamentos humanos falham, o fundamento divino permanece. O justo pode fazer algo sim, permanecer. Porque quem permanece em Deus não desmorona com o sistema. Versículo 4. A grande virada. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Enquanto o mundo parece fora de controle, o trono continua ocupado. Deus não está correndo. Deus não está desesperado. Deus não perdeu autoridade. Ele está sentado. Reinar é diferente de reagir. E mais, seus olhos estão atentos. Ele viu, ele sabe, ele está provando. Mas aqui há uma imagem poderosa. Templo fala de santidade, trono fala de governo, olhos atentos falam de cuidado. Isso significa que Deus é santo, soberano e atento ao mesmo tempo. Ele não governa de longe, ele governa observando. Nada que você está enfrentando é insignificante para ele. Se a terra treme, o céu permanece firme. Se o sistema falha, o trono permanece estável. Quando os fundamentos da terra balançam, o trono do céu permanece firme. E isso é suficiente para você continuar. Versículo 5. A provação do justo. O Senhor prova o justo. Aqui está algo profundo. Ser justo não significa ser poupado de teste. Deus prova. Prova não é punição, é preparação. O que parece pressão é fortalecimento. O que parece abandono é refinamento. Mas existe uma diferença. O justo é provado. O violento é rejeitado. E isso revela algo importante. Deus investe no justo. Ele lapida, ele molda, ele fortalece. A prova revela o que já estava dentro de você. Ela expõe o caráter, ela amadurece decisões, ela purifica intenções. Se você está sendo provado, isso não é sinal de abandono. É sinal de que Deus está trabalhando em você. E quem passa pela prova sai mais forte do que entrou. Versículo 6. Justiça divina. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo e enxofre. Não é você que precisa revidar. Não é você que precisa se vingar. Existe justiça espiritual. Existe consequência. E quando Deus age, ele age de forma definitiva. Mas perceba, a justiça de Deus não é impulsiva. Ela é precisa, ela é equilibrada, ela é perfeita. Você não precisa carregar o peso da vingança. Isso não é sua função. Sua função é permanecer reto. Deus lida com o que é oculto. Deus trata o que é injusto. Deus ajusta o que está desalinhado. Enquanto você tenta se defender, você se desgasta. Quando você entrega a Deus, você descansa. E descanso é sinal de confiança. Versículo 7. O destino dos retos. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto
olha para os retos. Essa é a promessa final. Deus ama a justiça, e o rosto dele está voltado para você. Isso significa aprovação, significa presença, significa favor contínuo. Entre bilhões de pessoas, o olhar de Deus repousa sobre os retos. Não é um olhar distante, é um olhar atento. Não é um olhar frio, é um olhar que protege. Não é um olhar de julgamento para o justo, é um olhar de aliança. Quem anda em retidão não anda sozinho. O rosto de Deus está voltado para você. E quando o rosto dele está voltado para alguém, nada pode destruir essa pessoa. Repita comigo: eu não fujo, eu não entro em pânico, eu confio no Senhor. O trono ainda está ocupado, Deus está vendo e a justiça virá. Hoje eu escolho permanecer. Hoje eu escolho confiar, mesmo sem entender tudo. Hoje eu escolho não reagir por medo. Hoje eu escolho descansar na soberania de Deus. Minha fé é maior que minha ansiedade. Minha confiança é maior que a ameaça. Meu fundamento é o Senhor. Declare isso todos os dias quando o medo tentar dominar sua mente. Senhor, quando os fundamentos parecem abalados, quando o medo tenta falar mais alto, quando as sombras parecem cercar minha vida, eu escolho confiar. Mesmo quando não entendo o processo, mesmo quando não vejo saída, mesmo quando a pressão aumenta, eu decido permanecer firme. Eu não vou fugir. Eu não vou reagir por desespero. Eu não vou me mover por pânico. O teu trono continua firme. Teus olhos estão atentos. Tu amas a justiça. Me fortalece na prova. Me sustenta no processo. Me guarda dos ataques ocultos. Me mantém firme quando tudo ao redor treme. Purifica meu coração. Ajusta minhas intenções. Renova minha coragem. Restaura minha paz. Eu declaro: minha confiança não será destruída. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: o trono está ocupado. Isso é um ato profético. Compartilhe com alguém que está quase desistindo. E prepare-se, porque amanhã continuamos nossa jornada em Vencendo Amanhã com os Salmos. Um salmo por dia, uma mentalidade fortalecida, uma fé inabalável. E nunca se esqueça, quando os fundamentos tremem, o céu permanece firme.